Imagine uma mente que não para. Uma mente que calcula, antecipa, repete, analisa, confere e duvida. Uma mente que acorda cansada e dorme preocupada, que tenta controlar cada detalhe, prever cada desvio, administrar cada possibilidade. Parece força, parece disciplina, parece responsabilidade, mas, na verdade, é exaustão disfarçada. Porque por trás da necessidade de controlar tudo, há algo muito mais profundo e silencioso, um pedido desesperado por paz. Você talvez conheça essa sensação: o medo de perder o controle, o desconforto do imprevisto, a ansiedade de não saber o que vem a seguir. A mente tenta compensar esse medo fabricando planos, criando rotinas, buscando garantias. Mas quanto mais ela tenta dominar o mundo ao redor, mais refém dele se torna. E é aí que começa o ciclo. A ilusão de controle se transforma na prisão da própria mente. A verdade é que o controle nunca foi sobre as coisas externas, foi sempre sobre o medo interno. Controlar é a forma mais sofisticada que a mente encontrou de tentar se proteger do sofrimento. Ela acredita que, se conseguir organizar tudo, nada vai doer. Mas o mundo não obedece à lógica do medo. O mundo muda, falha, escapa. E é nessa hora que a mente que queria controlar tudo desaba, não porque a vida errou, mas porque ela nunca soube descansar. Desde cedo, somos treinados a acreditar que controle é sinônimo de poder, que pessoas fortes dominam suas emoções, suas metas, seus resultados. Crescemos admirando quem parece sempre no comando, quem nunca se abala, quem tem todas as respostas. Mas ninguém fala sobre o preço disso, sobre o quanto é pesado sustentar uma vida que precisa parecer sob controle o tempo todo. O que chamamos de autocontrole, muitas vezes, é só medo bem investido, medo de desmoronar, medo de ser visto frágil, medo de admitir que não dá mais conta. O controle é uma resposta à insegurança, e quanto mais insegura a pessoa, mais rígida ela se torna. Ela quer ter certeza de tudo, das intenções dos outros, dos resultados do futuro, do roteiro da própria vida. Só que a vida não cabe em planilhas. E quanto mais você tenta prever o imprevisível, mais ansioso se torna. O controle não traz paz. Ele rouba a leveza da existência. Talvez você reconheça esse padrão. A necessidade de checar o celular o tempo todo, de revisar mensagens, de planejar cada passo, de antecipar todas as possibilidades. A sensação de que, se você não estiver atento, algo vai dar errado. Mas no fundo, o que dá errado não é o mundo, é a tentativa de dominá-lo. O controle é o vício mais aceito da era moderna. E, ironicamente, é o que mais nos adoece. A mente controladora acredita que o alívio está em organizar tudo. Mas a verdadeira paz começa quando você aceita que não pode controlar quase nada. O mundo externo é movimento puro. Pessoas mudam, planos falham, sentimentos oscilam, certezas se dissolvem. O problema não é o caos, é o apego à ideia de que o caos é errado. A mente que controla tudo não busca paz, busca previsibilidade. E previsibilidade não é sinônimo de harmonia, é só o medo pedindo conforto. Pense nas vezes em que algo saiu do seu controle, uma perda, um imprevisto, uma conversa que tomou outro rumo. Na hora, parecia o fim, mas com o tempo, percebeu que algo ali se reorganizou de forma inesperada, que aquilo que você temia perder, talvez fosse exatamente o que precisava deixar ir. O controle tenta impedir o fluxo da vida, mas é no descontrole que o sentido se revela. A mente controladora é como uma criança assustada tentando segurar o vento. Ela quer se sentir segura, quer saber que tudo vai ficar bem. Mas segurança não vem do domínio, vem da confiança. E confiança é a coragem de não saber. É a entrega a algo maior do que o próprio pensamento. É permitir que a vida se revele, mesmo quando o ego grita que deveria ser diferente. Há um momento em que o cansaço se torna insuportável, quando você percebe que está exausto não porque trabalhou demais, mas porque pensou demais. O controle mental drena energia. Cada tentativa de prever o que vai acontecer, cada ensaio interno de conversas, cada medo travestido de lógica, vai consumindo o espaço que deveria ser ocupado pela presença. E quando a mente se torna o centro do universo, o corpo grita, o sono foge, o coração acelera. O preço do controle é a ansiedade crônica. Mas o paradoxo é este: quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela escapa. Porque o controle é resistência, e tudo o que resiste, endurece. A vida é
Fluxo é rio, e o rio não se atravessa com rigidez, se atravessa com entrega. Quando você tenta nadar contra a corrente, se cansa. Quando se deixa levar, descobre que o rio te conduz. A mente controladora não quer admitir, mas ela tem medo do vazio. O silêncio a apavora, porque no silêncio, ela perde o poder. O controle é barulhento, precisa de movimento, de pensamento, de justificativas. O silêncio é o oposto disso. Ele não oferece garantias, mas oferece paz. Só que para alcançá-la, é preciso atravessar o medo de não ter o controle. Há um trecho de Cole Yang que diz: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. É simples, mas profundo. O controle é resistência, pura resistência à mudança, à vulnerabilidade, ao desconhecido. É a tentativa de manter o mundo sob uma forma fixa que nunca existiu. A aceitação, ao contrário, não é passividade. É sabedoria. É compreender que há uma ordem invisível que atua mesmo quando você não entende. Talvez o que a mente mais precise não seja entender, mas descansar. Deixar de vigiar, de julgar, de tentar resolver tudo. Descansar não é desistir, é permitir que a vida respire através de você. É soltar o peso de ser o centro de tudo. Porque não é você que controla a vida, é a vida que te conduz. Quantas vezes você já percebeu que, quando finalmente solta, as coisas começam a se encaixar? Que quando para de forçar, o fluxo se reorganiza sozinho? É como se o universo estivesse apenas esperando que você largasse o leme para conduzir o barco. O controle impede o inesperado de acontecer, e o inesperado é onde mora o milagre. Mas a mente controladora não acredita em milagres, ela acredita em esforço. E o esforço é necessário, sim, mas até o esforço tem um limite. Trabalhar, planejar, agir com consciência é saudável. Tentar dominar o indominável é autodestruição. Há uma diferença entre responsabilidade e obsessão. E é nessa fronteira que muita gente se perde. A mente que quer controlar tudo é a mesma que não confia em nada. Ela não confia no outro, na vida, no tempo, nem em si mesma. Por isso tenta preencher cada espaço com previsões. Ela acredita que, se não fizer isso, algo vai dar errado. Mas talvez o erro esteja exatamente em acreditar que a vida precisa de controle para funcionar. A vida não precisa ser administrada, precisa ser vivida. Há uma sabedoria em soltar. Uma força que nasce quando você aceita não saber. O verdadeiro poder não está em dominar o fluxo, mas em se alinhar a ele. E isso exige humildade. Humildade para reconhecer que o mundo não gira no seu ritmo, que nem tudo vai sair como o esperado e que está tudo bem assim. Imagine se as estações do ano tentassem manter o verão para sempre. Seria destruição. É o outono, com suas perdas, que prepara o terreno para o novo florescer. A mente controladora, por medo de perder, impede o ciclo da vida de acontecer dentro de si. E então tudo se torna repetição. Um eterno verão que sufoca. A paz que você busca não está no controle, mas na entrega. A entrega não é passividade, é confiança ativa. É fazer o que está ao seu alcance, e permitir que o resto se revele no tempo certo. É abandonar a necessidade de dominar, e começar a participar do movimento. É entender que você não é o condutor, é parte da dança. No fundo, a mente controladora quer amor. Porque o amor é o único espaço onde ela pode descansar. O amor não exige certezas. Ele não precisa de garantias. Ele apenas é. E quando você começa a amar o que é, a necessidade de controlar o que poderia ser desaparece. O controle é uma tentativa de evitar a dor. Mas a dor, muitas vezes, é o que cura. Porque ela quebra a rigidez, dissolve o orgulho, abre espaço para o real. Toda vez que algo foge do controle e você sofre, algo dentro de você está sendo libertado. O apego, a ilusão, o ego. O sofrimento é o convite da vida para soltar o que já não cabe. O ponto de virada acontece quando você percebe que controlar tudo é o oposto de viver. Quando você entende que a paz não vem de respostas, mas de presença. Que o que te falta não é mais certeza, mas mais confiança. Que não é sobre entender a vida, mas sobre permitir que ela te transforme. O controle é medo travestido de proteção, mas a entrega é amor disfarçado de coragem. A diferença é que o medo endurece, e o amor amolece. E quando você amolece, o mundo flui novamente. Porque o coração aberto é o oposto do controle, e é exatamente nele que mora a paz que você tanto busca. A mente que quer controlar
tudo está apenas cansada. Ela tenta segurar o mundo porque tem medo de cair. Mas, ironicamente, é o ato de soltar que te sustenta. O que te salva não é o controle, é a confiança. E confiar é o maior gesto de rendição que existe, não ao fracasso, mas à sabedoria da própria vida. Talvez a verdadeira coragem não seja dominar, mas se permitir ser dominado pela experiência. Talvez a verdadeira paz não esteja em resolver tudo, mas em respirar fundo e dizer: eu não sei, mas está tudo bem. Talvez o verdadeiro despertar seja perceber que o controle não era segurança, era prisão. E agora, diante desse espelho interno, talvez você se pergunte: o que eu ainda estou tentando controlar? Qual parte da vida eu insisto em manter sob domínio, mesmo sabendo que isso me custa a paz? Talvez seja o tempo, ou as pessoas, ou o passado, ou o que ainda nem aconteceu. Mas e se você pudesse, por um instante, apenas soltar? O silêncio que viria depois pode te assustar, mas é nele que a vida sussurra. Porque, quando a mente se cala, o coração finalmente fala. E o que ele diz é simples: você nunca precisou controlar o mundo, só precisava confiar nele. Se essa mensagem te tocou, talvez seja porque há algo em você cansado de lutar contra o fluxo, cansado de tentar entender tudo, prever tudo, dominar tudo. Talvez uma parte sua só queira descansar. E esse descanso não vem quando tudo está sob controle, vem quando você finalmente permite que as coisas sejam como são. Então, me conta nos comentários o que na sua vida você está tentando controlar e que, no fundo, só te tira a paz. Compartilha esse vídeo com alguém que também está cansado de carregar o peso do controle. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de consciência e libertação. Porque, às vezes, o maior ato de poder é simplesmente soltar e descobrir que a paz sempre esteve do outro lado do controle.